chegaram cansados, né? Porque eles tiveram que nadar. E nadar acaba, o corpo dele cansa muito, a gente esforça muito. Ainda mais na piscina, a gente já sai cansado, né? Imagina no mar, numa tempestade, como que ele teve que fazer para ele poder sobreviver, para ele poder chegar na ilha. Então ele estava muito cansado, mas mesmo assim, Paulo continuou trabalhando. Paulo chegou e ainda foi lá acender a fogueira, foi lá pegar os gravetos. Então a nossa vida assim, é sempre uma luta constante. Então a gente não pode parar, todo mundo fala, a gente não pode parar mesmo. A gente, por mais cansado que a gente está, a gente ainda chega, ainda tem que, a gente chega no serviço, ó, esse dia à noite eu cheguei, o cachorro tinha feito xixi lá, tudo lá na hora de entrada, eu cheguei tão cansada, que eu queria tomar um banho e dormir. A hora que eu vi aquele monte de xixi, ainda tive que ir lá lavar a cozinha. Porque não é fácil, gente, é uma luta constante, né? E com Paulo não foi diferente. E Deus usa aquele que enquanto está mais trabalhando, é aquele que Deus quer usar, porque aquele que está parado, Deus não usa. Porque Deus usa a gente no serviço, Deus usa onde a gente está. É nessas lutas que Deus vai usar a gente de certa forma. A gente não sabe como, mas Deus está usando a gente. Deus usa a gente lá na casa da gente, às vezes, fazendo as coisas, abençoando a vida da família, né, que mora lá na casa. Então, enquanto a gente está trabalhando, Deus está usando a gente de alguma forma. Às vezes dá lá no serviço, um testemunho que a gente dá, às vezes a gente passa uma luta e continua batalhando e Deus dá vitória, e todo mundo vê a vitória que a gente recebe, é uma forma de Deus usar a gente, né, da onde a gente está. E com Paulo foi assim. Só que com Paulo tem uns pontos aqui que muitas vezes acontece com a gente também, e às vezes passa despercebido, a gente até murmura. E aí os habitantes, né, chegaram, colheram eles muito bem e tal, e na hora que a víbora picou a mão de Paulo, às vezes, na hora que a gente está lá no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa, às vezes aquela víbora pica a mão da gente, os primeiros que julgam a gente é os de casa, é os que ficam perto. E às vezes eles falam, e às vezes é usado pelo inimigo, porque aqui o próprio inimigo estava acusando Paulo de uma coisa que ele era, porque aqui fala, esse homem é um assassino. Quem Paulo era? Um assassino. Então o inimigo queria jogar, a última pecado em cima de Paulo. A Paulo, talvez Paulo desistia. O inimigo queria jogar a última pecado, pegar o ponto fraco de Paulo, aquele ponto fraco onde mais doer, talvez, a gente não sabe, mas talvez aquele era o espinho na carne de Paulo. Era ele ter sido o assassino, e todo mundo julgar ele por isso. E Paulo não deu ouvido. Paulo não quis saber de Paulo só simplesmente pegou a Bíblia e jogou. E o inimigo lá tentando acusar ele. Falar assim, olha lá, ele era um assassino. E se Paulo tivesse fraco na fé, falar, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou assassino. Aí Paulo já ia se culpar do que ele foi, não do que ele era. Porque o inimigo ele é sujo, ele julga a gente pelo que a gente foi lá atrás. Mas o que a gente está fazendo agora, para a honra e glória do Senhor, é Deus que julga. É Deus que vê. Porque foi Deus que resgatou a gente. Então, deixa o inimigo falar, acusar o que quiser daquilo que a gente foi. Porque isso aí não tem mais poder, não tem mais valia. Porque eu não sou mais o que eu era. Porque o Senhor já me lavou. Agora é Ele que vai me julgar agora, ou que vai me doer, se o Senhor falar para mim que não me conhece. Se o Senhor falar para mim, acusar o meu pecado, aí vai me doer, mas enquanto o inimigo estiver falando, usando a boca de terceiros, né? Porque não é nem a dele que ele fala, ele usa a boca de terceiros, enquanto ele estiver usando a boca de terceiros para julgar a gente, acusar, deixa falar.
Deixa o inimigo falar, igual Paulo aqui, porque aí Deus honrou ele lá no final. Paulo nem deu confiança, só que aí ele fala e fica olhando. E fica de olho, porque aqueles olharam e ficaram esperando muito tempo para ver se fala, lá ele vai inchar, ele vai morrer, ele vai, né? E o inimigo, deixa o inimigo parar a vida dele para olhar para a nossa vida e ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Porque o que Deus vai fazer na nossa vida é muito grande, a gente não sabe. Paulo saiu daqui e depois ele foi pregar numa casa e o menino caiu, tá no mesmo capítulo. Está mais para frente aqui, para mim não perder muito tempo, eu vou só resumir, não vou ler. Mas está aqui no mesmo capítulo, que Paulo foi pregar, o menino cochilou na janela do segundo andar, caiu e morreu. E o que Paulo fez? Foi lá e ressuscitou o menino. Aleluia. E todo mundo pode contemplar a glória do Senhor na vida de Paulo. Aleluia. Aquele Paulo que era assassino, que perseguiu os cristãos, agora estava pregando a palavra e estava fazendo a mesma coisa que Jesus fazia, ressuscitando o morto. Glória a Deus, aleluia. Então, e eles ficavam comentando aí depois que viram que Paulo não morreu, falaram, mas então o que está acontecendo? Onde foi o testemunho onde o nome de Deus foi glorificado na vida de Paulo. Que eles não conheciam Deus e falou que Paulo era um Deus, mas aí Paulo foi apresentar o Deus vivo na vida dele. Falar, não, eu não sou Deus, mas o Deus que habita em mim me guardou. Aleluia, Jesus. Porque o Deus que habita na gente guarda a gente de todo mal. Guarda a gente. Assim, ele guarda, ele protege, mas ele às vezes permite que a gente faça a dor. Porque aqui, Paulo sentiu a dor da picada, Paulo sentiu a dor do veneno correr na veia dele, mas não aconteceu nada. Deus permitiu aqui que Paulo sentisse, porque Paulo com certeza a víbora pegou a presa dela e agarrou no braço dele, furou a pele, sangrou, machucou, doeu, ardeu, o veneno dói. O veneno, na hora que entrou na corrente sanguínea de Paulo, doeu, porque Deus permitiu que entrasse, mas Deus não permitiu que Paulo morresse. Então, às vezes, vai ter situação na vida da gente que Deus vai permitir que dói, que a gente chore, mas Deus não vai permitir que a gente perece, Deus não vai permitir que a gente morre. Às vezes, aqui isso, tudo, às vezes Paulo sentiu aquela dor para que todo mundo que estivesse ao redor dele pudesse contemplar a glória de Deus. Então, às vezes a gente passa por situação que dói na gente, que fere, que machuca, mas lá na frente muita gente vai contemplar a glória de Deus na nossa vida. Então, o que o inimigo falar, deixa acusar, deixa o inimigo irar, ele vai ficar irado, porque ele sabe também da grandeza que Deus tem na nossa vida. Né? Com Moisés, Deus permitiu que Israel andasse por 40 anos naquele deserto, era um caminho que iria durar uns 15 dias de viagem. Mas Israel passou 40 anos. Mas todo mundo ao redor contemplou a glória de Deus. Talvez se Israel chegasse na terra prometida, em 15 dias, ninguém ia saber, ninguém ia falar que foi Deus. Falar assim, lá, Moisés guiou o povo, abriu o mar, mas foi um povo que foi lá, guerreou, um povo despreparado, um povo que não sabia nem pegar uma arma. A única coisa que ele sabia era trabalhar, porque o povo que era escravo, não sabia nada. Se chegasse na terra prometida, ela tem certeza absoluta que eles iam ser escravos do povo que morava lá. Eles não iam tomar posse da terra se eles chegassem em 15 dias. Eles não iam tomar posse da terra e o rei da terra de Canaã lá que eles moravam, eles iam tornar escravos do rei desse rei. Eles não iam se tornar povo de Israel, eles iam tornar escravos do rei de Canaã. Talvez pudesse virar Israel, mas eles iam ser escravos e continuar sendo escravos. Então Deus permitiu, livrou o povo, mas permitiu que o povo ficasse 40 anos no deserto. Uma porque o povo murmurou, uma porque o povo não teve sabedoria de aprender o que Deus queria ensinar.
ensinar para eles, mas eles murmuravam. Uma porque eles murmurou, e outra porque Deus queria ensinar. Queria chegar lá, o povo preparado, o povo liberto da mente de escravo, aquela mentalidade de escravo, porque se qualquer um que levantasse a mão do povo de Israel, eles iam baixar a cabeça, porque eles já estavam 400 anos vivendo escravidão do Egito. O que eles iam chegar lá, o que eles iam fazer? Baixar a cabeça. Então Deus quis libertar eles, tirar daquela mente de escravo, aquela mente. Às vezes a gente chega na igreja, a gente está com aquela mentalidade, né? O inimigo mesmo, até eu, às vezes o inimigo põe aquelas coisas na cabeça da gente, aquelas coisas de escravo, né? Baixa a cabeça, não baixa a cabeça não, eu sou filho do rei, eu não baixo a cabeça do inimigo não baixa a cabeça não, ergue a cabeça, porque tem um Deus que a gente nem imagina. Deus já preparou uma coisa tão grande na vida da gente. Testemunho aqui do Paulo, né? E eu vivi orando. A gente pensa pequeno, eu vivi orando, Deus, dá um momento para ele lá no serviço dele, né? Promove ele e tal, e dá um aumento, e cada mentalidadezinha pequena. E Deus tinha uma coisa muito maior para ele. E eu não sabia, e a gente, eu falava assim, então entrega o currículo na hora que você já trabalhou, volta para trás, volta lá para a Peugeot, entrega o currículo lá, né? Querendo voltar para o Egito. Só que Deus não queria que ele voltasse para o Egito. Porque ele entregou, porque ele trabalhou na Peugeot, ele leva lá na Peugeot, ele levou, leva na Citroën, levou nas concessionárias que ele conhece. E eu falando assim, Deus, aumenta um pouquinho o salário dele, Deus abençoa, né? E falando para ele, vai lá na Peugeot, Deus vai restituir aquilo que você tinha trabalhado, Deus vai restituir aquele da hora que você tinha saído. Irmão, a gente não sabe o que Deus tem lá na frente. Ainda bem que Deus não restituiu. Ainda bem que Deus não voltou ele para o Egito. Porque Deus tinha. Aí Deus abriu uma. Ele nem estava aí, eu falei assim, então vamos parar de procurar emprego, vamos pedir a Deus para Deus tocar o coração do seu patrão, vai lá, conversa com ele, pede um aumento. Ele foi lá, conversou, pediu um aumento, o patrão dele nada. Aí eu falei, cara, vai orando que Deus uma hora, Deus vai tocar o coração dele, querendo que Deus tocasse o coração ali, lá na terra do Egito, do Faraó, né? Só que do nada, ele nem estava esperando uma pessoa, ele nem tinha levado comigo nada. Uma pessoa deu um número para o patrão dele, ligar e falou, esse cara aqui é bom, ele tem experiência. Aí o homem ligou, o patrão dele ligou, Deus abriu uma porta melhor. Deus é fiel. E quando a gente é fiel também em oração, a gente persevera, só que a gente tem que mudar a mente da gente. A gente tem que pensar grande. Uma vez eu ouvi a Joyce Meyer falar, ela falou assim, quando você for pedir, você vai orando, a vida com Deus é como se fosse uma conta no banco. Você vai depositando, orando, depositando. E vai pedindo. Só que ela falou assim, mas não pede uma coisinha, não. Pede uma mansão. Você quer uma casa? Pede uma mansão dos sonhos. Mas descreve a mansão do jeito que você quer. Aquela coisa assim, que o seu olho nunca enxergou. Porque Deus abençoar com metade daquilo. Irmãos, a gente está na bênção. A gente tem que mudar a nossa mentalidade. Tirar a mentalidade do Egito para Deus colocar a gente em Canaã, na terra prometida. Porque enquanto a gente está com a mentalidade daquele povo que Moisés subiu no monte para orar, o povo já está com a mentalidade do Egito, fizeram bezerro de ouro, porque não tinha para que adorar, não sabia. E assim, alguns a gente pode dizer, mas eu até entendo. A pessoa está lá perdida no deserto. Sai o líder deles e deixa eles tudo lá. Aí o Airo morreu. E agora? Quem vai ser nosso filho? A gente vai adorar quem? Porque eles não conheciam Deus direito. Eles não conheciam Deus igual
quando foi Jacó que foi para lá. Já tinha passado 400 anos. Então eles não conheciam. Aí o que aconteceu? Eles se perderam. Moisés ficou bravo, mas Moisés não permitiu que Deus eliminasse o povo. Então, a gente tem que ter aquela mentalidade de saber pedir. A gente tem que saber o que a gente pede. Porque uma vez eu pedi, falei para Deus, a gente ficou foi quando nós compramos a casa, mas Deus ficou sem carro, eu falei, Deus, dá nem que seja um fusquinha. Né? E Deus deu um fusquinha. Triste. Ele viu o que eu pedi. Eu pedi um fusquinha e Deus me deu um fusquinha. Se eu falasse assim, Deus, dá logo um ninho, um palho, né? Vamos crescer muito também, né? Porque a gente pede uma coisa que a gente também não tem condição de pagar, só a gente trabalha o ano inteiro para pagar o pneu do carro também mas a gente pede uma coisa melhor, porque a gente é amado, Deus vai te dar. Eu te amo, Deus vai te dar. Eu pedi um pouquinho, Deus me deu um pouquinho. Agora eu parei, eu falei, agora Deus, eu quero o melhor. Na minha condição, eu quero o melhor. Né? Não quero que passe das minhas condições. Deus também conhece minhas condições, mas eu quero o melhor. Então, Deus permitiu que o povo ficasse 40 anos lá naquele deserto, para aprender tudo isso. A hora que chegasse, já chegasse, porque o negócio, eu sou filho. O filho pródigo, quando saiu, ele voltou, e eu acho muito interessante essa passagem, que o filho pródigo, quando saiu de casa, era 2 filhos. Um pegou, era a parte dele, que era por direito, pegou, fez aqui. O outro, não. Aí na hora que o filho voltou, o pródigo, voltou sem nada, o filho falou, nossa, mas eu também sou teu filho. Gente, estava tudo ali, era tudo dele. Ele era filho, não usou. A gente é filho. E o filho pródigo, quando voltou, ele voltou e falou assim, eu vou porque os empregados do meu pai comem melhor. Porque eu estou comendo aqui as bolotas de porco. Os empregados do meu pai comem melhor que eu. Então, eu vou voltar para a casa do meu pai. E o pai abraçou, o pai deu. Ele não tinha mais a herança. Mas ele teve todo o conforto. Enquanto o pai estava vivo, ele teve todo o conforto do mundo. Ele teve tudo aquilo que era do pai. E com a gente não é diferente. A gente tem tudo aquilo que é do pai. A gente tem direito. A gente tem o abraço do pai. A gente tem tudo. Esse dia eu estava vendo a família real, né? Britânica lá, aqueles meninos lá. Gente, eles têm tudo. Aquele príncipe Harry não vai mais, eles falam, né? Não vai mais, ele mudou de cidade, saiu da realeza. Mas ele vai para a casa do pai dele lá no castelo, lá em Londres. Ele é abraçado como filho, ele é príncipe. O outro que vai ser rei, né? Também. Os dois têm o mesmo direito, só que um está afastado, não quis saber da herança. Abriu mão. Só que ele vai ser recebido do mesmo jeito pelo pai. O pai vai cuidar do mesmo jeito, se ele precisar, porque é filho. Ele é príncipe. Você é príncipe. Eu sou princesa. Eu sou princesa. Eu tenho direito de vestir melhor, de comer melhor. Eu não posso ter a mentalidade que eu tinha lá atrás do Egito. Eu tenho direito de entrar numa loja e ser bem recebida, educada. Eu tenho esse direito porque eu sou princesa, eu sou filho do rei. Eu não sou qualquer um. Aleluia. Eu não sou escravo. O escravo é aquele que depende das coisas, mas eu não sou, eu sou livre. Eu sou filho do rei, eu sou princesa. Você é príncipe. Príncipes e princesas do Senhor. E a gente é amado, e a hora que a gente precisar do Pai, a gente pode contar com Ele. Aqui Paulo foi um assassino, mas ele não era mais um assassino. Então ninguém tinha o direito de acusar Paulo aqui, porque ele não era mais.
O passado dele ficou lá atrás. Aleluia. Ele não teve o conserto dele com Deus. Entre ele e Deus, ele teve. Agora, a partir dali, já era diferente. Ele não era mais o mesmo Paulo. Ele era um Paulo que, muito pelo contrário, ele de perseguidor, ele virou perseguido. Mas onde ele entrava, ele era honrado. Aonde ele entrava, Deus não deixava ele se humilhar. Então o povo que acusou ele, mas Deus honrou ele lá na frente. Ele pode ser que ele sentiu até uma humilhação na hora, o povo acusando. Ele se sentiu lá embaixo. Só que lá na frente, o povo até falou, nossa, ele é Deus? Não. Eu levo a palavra de Deus que vive em mim. Eu não sou Deus não, mas Deus vive em mim. Então, Deus vive na gente, Deus vive aqui dentro. E a gente, aonde for, a gente tem que levar um testemunho, igual o Paulo. Porque na hora que vinha a acusação, a gente não tem que ficar com nada na cabeça. De que, ai, será que eu sou mesmo? Nossa, será que... Não. Não existe isso. Não existe mais acusação para a gente. Agora vai ser o juízo. Porque Jesus está às portas de voltar. Aleluia, Jesus. Vai ter o juízo. Mas a gente vai ser julgado, mas agora pelo próprio Deus. Mas eu creio que todo mundo aqui vai ser absorvido. Todo mundo vai entrar aqui no céu e um vai reconhecer o outro e vai ser muita alegria. Hoje a Manu perguntou para mim, qual que é o céu? Como que vai ser? Porque eu queria crescer, eu não queria ir para o céu criança. Eu falei, lá não vai ser, não vai ter criança nem adulto. Vai ser um corpo diferente, não vai ter bicho. Eu falei, vai, os animais, o leão não vai te morder, você vai poder brincar junto com o leão, que ele não vai te morder. E é para lá que nós vamos. É esse lugar. Ela falou assim, vai ter cuído? Eu falei, vai ter cuído, vai ter rua de ouro, vai ter castelo, vai ter tudo. Aleluia. Porque Deus está preparando esse lugar para a gente. Então, que a gente possa fazer igual a continha no banco, fazer o depósito todo dia. Todo dia a gente vai lá e deposita um pouquinho de oração, um pouquinho de fé, aumentar a nossa fé. Eu estou precisando aumentar a minha fé. Eu estou falando com os irmãos, mas é daqui também está precisando muito das palavras. Então a gente, cada dia que passa, eu preciso, todo mundo precisa ir depositando. Que seja um pouquinho de oração, um pouquinho de fé, uma palavra para uma pessoa que estiver na rua, uma doação para uma entidade que ajuda, né, no asilo, levar umas fraldas no asilo, levar alguma coisa. Isso tudo é um depósitozinho que a gente faz lá no banco. É verdade. Na hora que a gente precisar, Deus não precisa, a gente não precisa nem falar, a gente só fala e Deus já vem e já age. Às vezes a gente, antes mesmo da gente falar, Deus já está agindo. É verdade. Então eu queria que os irmãos ficassem com essa palavra, que nós possamos todo dia estar fazendo um pequeno depósito. Amém. Com Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Vou falar para o Senhor, né? Aleluia. Paulo, quando a Bíblia olhou na mão dele, né? Olharam para ele, igual falou, né? Esperando ele morrer, né? Assim é a nossa vida. Quando a gente está passando por luta, né? Por dificuldade, as pessoas olham para a gente e falam, não vai aguentar. Não vai aguentar a luta. Mas Deus não sabe o Deus que você serve. Aleluia. Deus não sabe o Deus que você serve. O nome de Deus vai ser glorificado na tua vida lá na frente.